Olá a todos! Nessa aula vamos entender sobre o Node Absolute World Position. Vamos ver o conceito, para o que ele serve e como utilizá-lo em um shader. Para criar o Node, é só buscar por World Position. Absolute não faz parte do nome, mas tem esse nome porque o Node tem duas opções de uso. Veremos mais à frente. Esse Node vermelho está nos dando uma informação. Ele não tem entradas, apenas 3 saídas. Uma para XYZ, uma para XY e uma para Z, ou altura do mundo. Por padrão, ele nos dá as coordenadas x, y, z de cada pixel no espaço 3D. Significa que nos dá a distância dos pixels em relação aos 3 eixos, para frente e para trás no x, para os lados no y e para cima e para baixo no z. Vamos entender. Se conectarmos a saída XYZ à entrada da cor, obtemos esse resultado colorido. Que é colorido porque temos 3 informações misturadas aqui, x, y e z. As cores vermelhas representam a direção para frente, as cores verdes para o lado e as cores azuis para cima. Se conectarmos apenas o canal Z, estarei essencialmente obtendo a informação de profundidade dos pixels do objeto no espaço 3D da cena. Por exemplo, vou deixar esse material transparente colocando o Blend Mode para translúcido e deixar em 80% visível. Agora vamos atribuir o material a algo no level para entender melhor. Vou redefinir os valores de localização para irmos até a origem do mundo, que é o nosso ponto de referência. Só focar apertando F. O cubo está branco em cima e preto embaixo. O meio é como se fosse a linha horizontal da origem do mundo. Com essa referência significa que quando o objeto estiver acima de 0 no eixo Z será branco e abaixo de 0 será preto. Podemos ver que as cores não se movem com o mesh, eles não estão conectados. Absolute World Position fornece a posição do pixel atual no espaço do mundo. Esta é a origem do mundo, neste ponto o valor x é 0, portanto no output sairá 0. Não importa para onde eu movo esse cubo, a origem do mundo não mudará. Sempre será preto em todos os locais onde Z é menor que 0. É por isso que quando movo o mesh, as cores não se movem junto. O mesmo é verdadeiro para os canais R e G. O canal R nos fornece os valores no eixo X, e o canal G nos fornece os valores no eixo Y. Quando adicionamos esses canais uns sobre os outros, obtemos esse resultado colorido aqui, onde a mistura das cores nos dá a direção. Nos detalhes do Node, aqui em Shader Offsets, temos 4 opções. 2 delas são Absolute World Position e 2 delas são Camera Relative World Position. Em seguida, há 2 opções, Including Material Shade Offsets e Excluding Material Shade Offsets. E o nome do Node muda para Camera Relative. Vamos aplicar o material. E agora podemos ver que à medida que nos movemos, as cores também se movem. A câmera se torna um novo ponto zero. Isso significa que quando a câmera se move, o sistema de coordenadas local também se move junto com ela. Agora que sabemos que tipo de dado esse Node nos fornece, vamos ver como podemos utilizá-lo em nossos materiais. Mas a principal forma de utilização é usar os valores como uma máscara de altura ou para controlar os UVs. Vamos entender. Primeiro vamos utilizá-lo como uma máscara de altura. Vou criar um lerp e plugar o Z ao alfa do lerp. Só saturar antes para alimentar os valores para 0 a 1. Vou agora adicionar 2 texturas para misturar. Tipo musgo e areia. Vou voltar para o opaco. Só conectar assim. Agora podemos ver que o mesh está dividido em 2 seções no eixo Z. Vou inverter. Assim, o musgo está no topo por causa do valor 1 e a areia está na parte inferior por causa do valor 0. Qualquer pixel do cubo que esteja abaixo de 0 no eixo Z será areia.
e qualquer pixel acima de 1 será músico. Não importa se eu mover, girar ou escalonar. É aqui onde ocorre a transição, na altura de 0 no espaço do mundo. Agora vamos entender como podemos mover essa linha de transição e também como controlar a suavidade dessa transição. Para mover a linha, podemos subtrair por um valor. Vou criar um parâmetro para vermos em tempo real. E assim podemos ajustar a altura. Para suavizar a transição, podemos pegar o resultado e dividir por um valor. Vou criar um parâmetro e nomear de Smoothness. Assim podemos ajustar da forma que quiser. Para visualizar melhor, vou espalhar um mesh com esse material na paisagem utilizando a ferramenta Foliage. Aqui em Override Material podemos definir para o nosso. Só para aumentar o contraste para vermos melhor, vou definir essas texturas para duas cores opostas. Definir a cor para um parâmetro e conectar ao A. Para o B vou pegar a mesma cor e passar pelo 1- para termos o oposto. Assim esse valor fica dinâmico e vai mudar de acordo com a cor. Agora podemos ver que aqui embaixo os pilares estão vermelhos, em cima estão azuis e no meio ocorre a transição. Só ajustar de acordo com a necessidade. É isso que podemos fazer se quisermos que a folhagem tenha cores diferentes com base na altura do ambiente. Por exemplo, podemos querer ter folhagens nova verde nos níveis mais baixos e na medida que a altitude aumenta, a folhagem fica mais velha e é amarelada. É assim que devemos abordar as informações do World Position. Mas não serve só para isso. Também podemos utilizá-lo para controlar UVs. Por exemplo, vou criar um novo material e adicionar uma textura. Selecionar esse UV Checker. Vou adicionar o Node World Position e conectar a saída XY à entrada UV da textura. Lembrando que XYZ no espaço 3D é o mesmo que RGB no espaço de cores e UVW no espaço da textura. Podemos ver aqui na Viewport que a textura está minúscula, porque ao conectar o canal XY do World Position à entrada UV da textura, estamos utilizando a posição 3D de cada ponto do objeto para determinar como a textura será mapeada sobre ele. Por padrão, cada unidade no espaço 3D, que é 1 cm, corresponde a um ladrilho da textura. Isso significa que se seu objeto tiver 100 cm de largura, a textura será repetida 100 vezes ao longo da largura do objeto. Posso aumentar o tamanho da textura utilizando o node de multiplicação ou divisão, tipo dividir o World Position por 100 ou multiplicá-lo por 0.1 para torná-lo 100 vezes maior. Agora o tamanho da textura está maior. Ele está ladrilhando a cada metro. Essa é uma escala mais real para trabalharmos. Vou aplicar essa textura a outro cubo. E se mover o cubo, a textura não se moverá, porque os UVs são baseados no Absolute World Position. É como se tivéssemos essa textura projetada e existente no mundo, e o modelo estivesse se movendo ao redor dela. No gráfico de material você pode ver que conforme movo, a visualização da textura está se movendo. Isso é porque a textura permanece na mesma posição da tela. É uma boa representação do que está acontecendo no level. Uma utilidade para isso seria no level design. Por exemplo, vou alterar essa textura para alguma que tenha repetição. Se eu colocar várias cópias desse mesh ao lado do outro,
eles irão compartilhar do mesmo ladrilho, e não importa como eu mova ou gire, elas se alinham perfeitamente. Mesmo se eu escaloná-las, elas sempre se alinham. Porque eu estou usando a saída XY, a textura está sendo projetada no eixo Z. É por isso que a textura está esticando nas laterais do cubo. Também podemos projetar as texturas ao longo da direção X e da direção Y. Para isso, devemos utilizar o Node Component Mask. Para projetar ao longo do eixo X, devemos utilizar os canais G e B. E para projetar ao longo do eixo Y, devemos utilizar os canais R e B. Essa é uma grande vantagem de utilizar o Node World Position para os UVs. Assim podemos combinar a projeção X, a projeção Y e a projeção Z para texturizar objetos sem a necessidade de um mapa UV detalhado. Isso é especialmente útil para objetos orgânicos complexos ou para prototipagem rápida. Teremos uma aula só sobre isso, acompanhe. Mas espero que tenha dado para entender sobre a informação que esse Node nos dá e como podemos utilizar para controlar a aparência dos materiais de forma precisa e criativa. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!